Pode iniciar. Bom, boa noite a todas e a todos que estão participando aí de mais uma rodada da nossa... Bom, é o ponto. Pois bem, mais uma das nossas reuniões da ACL virtual. Hoje, cidades escritas. Né? Nós já alternamos uma palestra sobre um tema previamente escolhido com uma cidade onde representantes seus falam algumas coisas ligadas mais à cultura e à origem e o desenvolvimento de cidades nossas do interior. A última foi Maranguape, da região metropolitana. E hoje nós vamos ter Quixadá. Quero agradecer mais uma vez a Graciane Cordeiro, que é a nossa responsável por toda essa organização eletrônica, não é? Ela que é muito atenta a isso, inclusive com muito cuidado para documentar todo esse material que tem se acumulado nessas nossas reuniões, ou de diretoria, ou culturais, como essa de agora, a fim de que a memória da academia possa ser preservada. E a Lourdinha Leite Barbosa, nossa incansável diretora cultural, né? Muito ativa, muito atuante, e que é a responsável por essa programação. Hoje nós vamos contar com meu amigo Clébio Viriato, homem ligado ao teatro, né? Inclusive na sua gestão de secretário de Cultura de Quixadá, ele já praticamente conseguiu com o prefeito o teatro. É isso, Cléber? E se Deus quiser, em breve estará pronto para funcionar. Colaborou comigo durante o meu governo, na Secretaria de Cultura, uma pessoa muito empreendedora e certamente vai fazer uma comunicação muito interessante sobre a cidade de Quixadá e os seus aspectos culturais. E o professor Rodrigo Marques, da UES, Universidade Estadual do Ceará, é do campus de Quixadá, Rodrigo? Sim, sou da FECLES, da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. Pois não. É pós-doutor em literatura pela USP. Portanto, nós temos dois conferencistas muito bem abalizados, com a sólida formação cultural, com experiência em gestão cultural, que é muito importante. Toma que eu passo a palavra agora à nossa confreira Lourdinha Leite Barbosa, que é a nossa diretora cultural, para a apresentação dos dois palestrantes. Lourdinha, está ouvindo? Ligue o microfone, por favor. Boa noite aos colegas acadêmicos. Boa noite, presidente. Está ligado? Está ligado? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Lourdinha, perfeitamente. O microfone está ligado. Pode falar, Lourdinha. Ele está piscando. O meu microfone está ligado. Ah, tá bom. Ele está como, gente? Vocês estão me ouvindo?
Sim. Pode falar, Lourdinho. Seu microfone está ligado. Porque parece que não estão ouvindo, não Pode é? falar, estamos ouvindo perfeitamente bem. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Perfeitamente bem, minha amiga. Pode falar. Boa noite a todos, aos colegas acadêmicos da Academia Cearense de Letras, ao presidente, boa noite ao presidente, aos outros de outras academias que estão presentes, aos amigos que vieram, que compareceram, e quero ler primeiro o currículo do Clébio, chamar poética. E antes disso, eu quero dizer que Quixadá é uma cidade da qual eu tenho maravilhosas recordações. Passei muitas férias na fazenda Junco, onde Raquel passou infância e juventude e foi para lá aos 45 dias de nascida. Mais tarde eu darei algumas informações. Clébio Viriato Ribeiro é diretor e produtor de cinema, vídeo e televisão, pós-graduada em audiovisual, em meios eletrônicos, Universidade Federal do Ceará, e gestão de produtos e serviços culturais pela UES. Idealizou o evento Quixadá Mostra Cinema, fundou o Cine Clube Mestre Adolfo, o primeiro do Sertão Central, e o Cine Clube Avenida, gerente de do Sistema Estadual de Teatros de 2006 a 2021. Dirige os filmes A Lenda do Gato Preto, O Alto da Camisinha, Mães e Mar, A Força que Cura. Fundou o jornal O Quixadá, publicou o livro Quando as Lâminas Cortam e Cinema, é membro da Academia Quixadaense e atual secretário de Cultura de Quixadá. Com a palavra, você, Clébio, meu ex-aluno querido. Não estão ouvindo, não? Meu Deus! Estamos, professora Lourdinha. Mas... Estamos lhe ouvindo tá super bom. bem. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todos, como a gente fala hoje em dia. Antes de eu iniciar a minha fala, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição em respeito às medidas de acessibilidade. Eu sou Clébio Viriato, eu tenho 1,69 m, a minha cor é morena, né, já tenho meus cabelos calvos, um pouco grisalho, eu uso óculos de armação preta, eu estou vestido com uma blusa azul escuro com estampas de flores. Atrás de mim tem uma parede. Eu estou no meu escritório aqui em Fortaleza. Atrás de mim tem uma parede, tem um quadro da Galinha Choca e outros quadros com diplomas. Boa noite a todos os acadêmicos da academia que está assistindo. Quero saudar ao Dr. Lúcio, presidente da Academia Cearense de Letras, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, Dr. Lúcio. Longa vida para o senhor que é tão importante para um marco incrível na sua gestão, que foi o projeto Secult Itinerante, que andou o Centro de Cultura, dizendo que o Ceará é o estado da cultura. Então, o senhor é um homem muito importante para a cultura do Ceará. Foi na sua gestão que a gente começou a implantar os sistemas, entre eles o Sistema Estadual de Teatros, que eu fui gerente até ano passado, né? Esse ano, praticamente, que quando eu assumo o cargo de secretário de Cultura de Quixadá.
Saúdo todos os acadêmicos também, em nome da professora Lourdinha, que foi minha professora do curso de letras. Professora, a senhora foi muito importante na minha formação intelectual, na minha formação artística. Toda a minha produção artística, sem sombra de dúvida, depois que eu fui seu estudante, todo aquele conceito de arte ganhou outro entendimento na minha compreensão de mundo e na minha compreensão de arte. Muito obrigado por a senhora ter deixado em mim um traço muito marcante na minha formação cultural. E também saúdo o professor Rodrigo, que aceitou o convite de, junto comigo, a gente falar um pouco, mostrar Quixadá, né, nossa cidade, né, nesse evento tão massa, tão bonito da academia, que é o Cidades Escritas, né? Eu dedico também o programa de hoje aos trabalhadores e trabalhadoras dos museus, porque hoje é o Dia Internacional dos Museus. Os museus que são muito importantes para a preservação da nossa memória material e imaterial. Sem os museus, a gente seria um barco à deriva, né? Sem os museus, a gente não teria referência nenhuma dos nossos antepassados, não teríamos referência de quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Então, hoje é um dia de muita celebração, né? Já que nós celebramos internacionalmente os dias dos museus. Bom, Quixadá é uma cidade que tem uma intimidade muito grande com a literatura, né? Nós temos escritores e poetas muito importantes, como Jada de Carvalho, Moacir Costa Lopes, Alberto Porfírio, João Eudes Costas, a Raquel de Queiroz, Angélica Nogueira, Jardes Nobre. E eu gostaria de começar minha fala lendo um poema do Jada de Carvalho, que é uma pessoa que eu tenho admiração enorme. E o poema dele diz Terra Bárbara. E ele fala: na minha terra, as estradas são tortuosas e tristes, como o destino do seu povo errante. Viajor, se ardes em sede, se acaso a noite te alcançou, bate sem susto no primeiro pouso, terás água fresca para a sua sede, rede cheirosa e branca para o teu sono. Na minha terra, o cangaceiro é leal e valente. Jura que vai matar e mata. Jura que morre por alguém e morre. Brasil, onde mais energia? Na água que tem um só destino teu salto das 7 quedas, ou na vida, que tem 1000 destinos do teu jagunço, aventureiro e nômade? Ah, eu sou da terra do seringueiro, o intruso que foi surpreender a puberdade da Amazônia. Eu sou da terra onde o homem seminu planta de sol a sol o algodão para vestir o Brasil. Eu nasci nos tabuleiros mansos de Quixadá e fui crescer nos canaviais do Cariri, entre caboclos deliciosos e ágeis. Filhos da gleba, frutos em sazão ao sol dos trópicos, eu sou o índice do meu povo. Se o homem é bom, eu respeito. Se gosta de mim, morro por ele. Se porque é forte, entender de humilhar-me, ai, sertão, eu viveria o teu drama selvagem, eu te acordaria ao tropel do meu cavalo errante, como antes te acordava ao choro da viola. Terra Bárbara, de Jader de Carvalho. Eu, como quixadaense, não poderia de fazer essa referência ao Jader, que tanto diz de nós nordestinos, que tanto diz de nós sertanejos, né? Se o homem é bom, eu reclamo, eu morro por ele. Eu acho que esses 2 versos, né, resumem a síntese do que é o homem sertanejo na sua essência. Bom, feita essa introdução, eu quero focar a minha fala hoje no evento Cidades Escritas, levando o Quixadá mais para o foco do cinema, que muitas vezes dialoga com a literatura, né? Eu vou fazer um recorte rapidamente
dos filmes que tiveram Quixadá como cenário, dos filmes que levaram Quixadá para o mundo, de 1960 a 2014. Nesse período de mais de 50 anos, de mais de meio século, em Quixadá foram rodados 24 longas média-metragem. E o primeiro longa-metragem, aí eu vou pedir auxílio da Graciane para colocar umas fotos inéditas, umas fotos belíssimas. É o primeiro filme que foi rodado em Quixadá, é datado de 1960, que foi A Morte Comanda o Cangaço. Eu tive o prazer de conviver com a Aurora Duarte, que foi a produtora A Morte Comanda o Cangaço. da Morte Comanda o Cangaço. E é um filme que, se hoje eu sou cineasta, esse filme tem muito a ver com a minha decisão em fazer cinema. Na época, eu morava em Quixadá, na rua dos meus pais deveriam ter apenas 2 televisões, uma era da nossa família, e eu assisti às escondidas esse filme chamado A Morte Comanda o Cangaço, o primeiro filme do gênero cangaço, né, colorido. Esse filme ele foi muito importante para a cinematografia mundial e para o tema do cangaço. Ele passou 20 anos em cartaz na Europa. Na foto a gente vê a produtora e a atriz principal do filme, Aurora Duarte, belíssima, belíssima. Essa mulher chegou em Quixadá em 1960. Vocês imaginam o que é você levar uma trupe cinematográfica, refletores. A gente não está falando do cinema digital, que ficou bem prático de ser realizado. Nós estamos falando do cinema analógico, que precisava de enormes refletores, precisava de grua, de traveling. Então, ela era muito amiga do Juscelino Kubitschek, e ele facilitou a ida dessa equipe cinematográfica com 6 caminhões do Exército, atravessando de Fortaleza a Quixadá, com essa trupe. Não? Então, quando esse elenco, essa trupe cinematográfica chegou na cidade, mudou completamente como eu posso dizer, mudou o cotidiano daquela cidade, né? Podemos passar as fotos? Então, nós temos a Aurora Duarte, é uma cena, ela está deitada aí a Aurora Duarte, em toda a sua está toda majestosa, né? Aí, na Caatinga, é um filme clássico. Os planos desse filme são clássicos, os atores têm interpretação clássica. A Aurora é a atriz principal, é ela que capitaneou toda essa história do filme, né? Na próxima foto a gente já vê, aí são fotos preto e branca, na próxima foto a gente já vê o filme colorido. Então, A Morte Comanda o Cangaço é o primeiro filme do gênero o cangaço colorido, tá certo? Então, é uma cena da Aurora. Mas olha só o colorido do filme, olha o céu do Quixadá. Olha que lindo, né? Esse filme foi composto, olha só o céu. Os atores, o céu do Quixadá, né? Era os Day Best. Então, nós tínhamos no elenco a Aurora Duarte, Alberto Ruschel, Milton Ribeiro. A direção foi do Carlos Coimbra. A próxima foto é uma foto clássica do filme, que é a Aurora Duarte e o ator Alberto Ruschel. Veja como a composição desses atores, né, é clássica. É clássica. É lindo esse filme, é lindo. É uma preciosidade da cinematografia brasileira. Na próxima foto, a gente vai ter a imagem de um cangaceiro em um dos monolitos do Quixadá, aí a gente está vendo Alberto, essa aí, né, aí é uma cena do filme. Mais adiante, novamente, o impacto do céu do Quixadá, uma nuvem ali atrás. No primeiro plano, a gente vê a dona Aurora Duarte, o autor Alberto Ruschel. E esse filme, ele tem essa propriedade que levou o Quixadá ao mundo. Foi a primeira produção feita em Quixadá, 1960, e a partir daí, uma série de filmes tem Quixadá como seu cenário principal. Eu não vou citar uma cronologia, a gente vai obedecer mais um pouco às fotos, e a próxima foto que a gente vai ver é um filme que também foi feito na década de 80, aí a gente já dá um pulo mais adiante, né? Que é O Cangaceiro Trapalhão. É uma comédia, nessa época, o Renato Aragão, os Trapalhões era o auge no Brasil, né? Esse filme foi muito importante lá na cidade. Por conta desse filme foi construído o Hotel Municipal de Quixadá, para vocês entenderem como o cinema ele
ele muda, né? Ele contribui diretamente com o desenvolvimento de um lugar. No caso de Quixadá, nós não tínhamos um hotel digno para receber astros e estrelas do elenco do Cangaceiro Trapalhão, e o hotel municipal foi feito na época para receber esse elenco. Aí nós temos Renato Aragão, né? Mussum, que já faleceu, Zacarias, que já faleceu, e o Dedé Santana, né? Esse ainda está vivo, junto com o Renato Aragão. Na próxima imagem, a gente vê também uma cena do Renato Aragão, já em cena mesmo, ele fazia o papel de Severino, cangaceiro, né? Eu acho que todo mundo viu esse filme, é o filme que a galinha põe ovos de ouro, né? Tem toda uma sátira, toda uma comédia, toda essa coisa do entretenimento e da diversão despretensiosa que o Renato Aragão construiu durante toda a sua trajetória. Na próxima foto, a gente vê o Renato Aragão com os figurantes. Ele foi muito acolhido em Quixadá, ele estava no auge do sucesso, no auge mesmo, mas nem por isso ele deixava de ter essa simplicidade, essa sua afetuosidade com o povo de Quixadá. Na foto, a gente vê Aparecida Carvalho, de Cangaceira, figurante, ela era professora. O senhor que está ao lado dele é o radialista Jonas Souza, e esse garoto eu não sei quem é. Eu participei desse filme, na época eu devia ter 6 para 7 anos, infelizmente a minha cena foi cortada, né? Cinema a gente corta. Eu estava atrás, numa invasão de trem, atrás da Regina Duarte, o traveling vai até a Regina Duarte, eu estava atrás dela e cortaram. Bom, mas nem por isso eu deixei de seguir o mundo cinematográfico, né? Mais adiante, sem fazer uma cronologia desses 24 filmes, a gente vai ver cena do filme. Aí o cinema de Quixadá já vai dialogar diretamente com a literatura, que é o filme O 15, baseado na obra da Raquel de Queiroz, da dona Raquel de Queiroz, e aí a gente está na estação do Junco, que ela foi cenografada para receber uma das cenas, que é quando o trem chega com os retirantes e tal. Aí você vê toda a estrutura cinematográfica, espelho, a figuração, né? Aí a estação do Junco foi cenografada com o nome de Quixadá. A gente vê no primeiro plano aqui do lado esquerdo da foto o trem de época que a produção conseguiu. A gente pode passar a segunda foto. É um filme belíssimo, direção do Jurandir Oliveira, produção da Letícia Menescal. Aí a gente vê a filha da Cecília Meireles, Maria Fernanda, de preto, que fazia Dorinha, ou Lurdinha, não lembro agora o nome a avó da Conceição, não lembro do 15, mas era a Maria Fernanda, filha da Cecília. Conceição era a personagem principal, então era a mãe da Conceição, o tia da Conceição, que muito bem interpretado pela Maria Fernanda, filha da Cecília Meireles. Então é uma cena de trem, que ela está chegando e vai para... É uma cena belíssima, é um filme muito lindo. Claro que o livro é o livro, mas o filme não deixa a desejar. Ok? Na próxima cena, eu acho que também, a próxima foto também é uma cena, né, de ensaio, tá aí ela descendo do vagão, enfim, é um filme belíssimo. A partir desse momento, mas antes, em 82, quando o Perry Salles passou lá em Quixadá para gravar Dora Doralina, o cinema de Quixadá já começa a dialogar diretamente com a literatura. Primeiro foi Dora Doralina, do Perry Salles, em 1982. O 15, ele é do ano de 2003, já é desse século, né? Tá certo? Então, é nesse sentido que o cinema de Quixadá cada vez mais vem se aproximando da literatura, né? Nós tivemos também, em 1988, o filme Luzia Homem, né, que é baseado no romance do Domingos Olímpio, salvo engano, né? A Domingos Olímpio. Né? Então, já Domingos Olímpio. Domingos Olímpio, exatamente, né? Foi um filme do Fábio Barreto, produção da família Barreto, né? Um filme também muito belíssimo, feito ainda na época que o cinema era analógico, com película 35mm, então ela tem uma capacidade de fazer um registro cinematográfico da luz e da paisagem de Quixadá de uma forma incrível. Eu acho que a gente vai ter do filme Luzia Homem apenas o cartaz. Se a gente for seguir a cronologia aqui das fotos, a próxima foto é o cartaz de um filme... Do filme meu, que eu fiz A Morte Comando Cangaço, olha só. Eu assisti A Morte Comando Cangaço.
foi o filme que me impactou, e aí em A 2015... Lenda do Gato Preto. Eu faço a Lenda do Gato Preto, que é baseada em uma lenda urbana de Quixadá, Você fez esse? de uma menina que subia na parte íngreme, a parte mais alta da Pedra do Cruzeiro, e ela dizia que era uma força de um gato que a puxava. O interessante desse filme é que a Aurora Duarte, eu nem era nascido, eu sou de 69, a Aurora Duarte esteve em Quixadá em 1960. Eu devo ter visto a Morte Comando do Cangaço na década de 80, tá certo? 50 anos depois, a Aurora Duarte volta para Quixadá para fazer uma participação especial no meu filme. Ela faz a matriarca dos ciganos no filme A Lenda do Preto. Foi foi uma conquista levar a Aurora, porque ela disse que não queria mais fazer cinema, mas era um momento emblemático, porque ela retornaria a Quixadá 50 anos depois para fazer um filme de um quixadaense, né? Então, para mim, foi um momento de muito orgulho, de muita satisfação. Não vou dizer de vaidade, eu não tenho vaidade, mas, olha, você dirigir aquela atriz que levou uma trupe cinematográfica em 1960, 50 anos depois, né? Você ter no seu filme essa mulher que é a pioneira dos filmes realizados na sua cidade, então isso é um momento de muito orgulho mesmo, de uma satisfação que eu não sei como descrever, né? O filme o filme A Lenda do Gato Preto, ele tem 2 importantes prêmios internacionais. Um é um prêmio de direitos humanos, é como se fosse o Oscar dos direitos humanos, que foi conquistado em Jocasta, na Indonésia, e ele também tem uma menção honrosa no Festival de Cinema de Língua, Festival de Cinema Português, é um filme que é indicado através desse festival. Toda vida que a gente for falar da identidade cultural, aí tem os traços do cigano, esse filme tem uma obrigatoriedade de passar, ok? A próxima foto a gente vai ver o cartaz da Morte Comando do Cangaço, um cartaz belíssimo, certo? Esse cartaz, ele foi motivo de censura, mas a Aurora Duarte conseguiu driblar a censura, porque a gente viu um cangaceiro com a cabeça decepada de uma pessoa, né? Então, isso na época da ditadura, na época da censura, foi meio difícil, mas a Aurora, que transitava muito bem no governo, ela conseguiu ainda que esse cartaz fosse aprovado. É um cartaz todo manual, feito à mão, né? Então, é uma raridade. Esse cartaz, uma réplica dele, um original dele, existe lá no Museu Histórico Jacinto de Souza, em Quixadá. A próxima foto já é um cinema dos anos 2000, né? Então, a gente já avança um pouco no tempo, é a área Q, do cineasta Halder Gomes, que é o mais conhecido pelo seu filme Cine Hollywood, né? Cine Hollywood, que é o filme que detonou o Halder aí, é o nosso cineasta de maior visibilidade, é um orgulho de nós cearenses, todo esse caminhar de sucesso que o Halder Gomes tem. Ele é diretor também desse filme Área Q. E continuando a relação de Quixadá com o cinema, a gente vai ver o próximo cartaz do filme, que é uma relíquia, O Cangaceiro Trapalhão. O Renato Aragão, que fazia o Severino e o Cangaceiro, ele aparece em primeiro plano, e no segundo plano a gente vai ver Zacarias, Mussum, Regina Duarte, né? Regina Duarte esteve em Quixadá, Bruna Lombardi, Tarcísio Meira. Vocês imaginem, em 1980, esse povo no auge, onde esse povo andava em Quixadá, aquela multidão ia atrás. Claro, com muito respeito, né? Mas no sentido mesmo de fã, né? Os fãs queriam ver os seus ídolos de perto. Então, esse filme, Cangaceiro Trapalhão, foi uma coisa assim que mudou o cotidiano da cidade assustadoramente. Eu não sei se eu tenho mais fotos para exibir, mas além desses filmes, a gente tem uma série de filmes. O Rosenberg Cariri teve em Quixadá gravando Curisque Dadá, né? Gravando os Barretos, estiveram lá fazendo Zia Homem. O Rosenberg fez, além do Curisque Dadá, Milagre em Juazeiro. O Zelito Viana teve em Quixadá fazendo Vila Lobos, né? E outros filmes, Caminho das Nuvens, Cine Tapuia, Labirinto, Os Profetas da Chuva, O Alto da Camisinha, que foi outro filme que eu fiz, e foi o primeiro filme que o Chico Anísio participou, o primeiro e último,
ele esteve em Quixadá, Cine Hollywood, do Halder. Então, Quixadá tem uma intimidade muito grande com o cinema. Esse aspecto de Quixadá cinematográfico é um aspecto que é pouco abordado, né? E eu queria, nessa conversa aqui dessa cidade escrita, que a gente deixasse registrado essa importância de Quixadá com o cinema. É um cinema que dialoga em alguns momentos diretamente com a literatura, com a obra da Raquel de Queiroz, sobretudo com a obra do Domingos Olímpio, e eu acho que quando o cinema se apropria na sua metalinguagem da literatura, eu acho que sai ganhando o cinema e sai ganhando a literatura. Claro, cinema é cinema, literatura é literatura. Eu, como cineasta, eu acho que o livro ele vai ser sempre mais rico do que a película, porque cada leitor cria no seu imaginário, esse imaginário do leitor ele é intransponível, ele é dele, ele tem uma riqueza maior de que qualquer outro conceito, né? Então, a minha fala se resume mais ou menos a isso. Quixadá também tem uma presença muito grande do cinema na imprensa, né? É uma coisa muito ligada à literatura, cinema e imprensa, aí a gente vai ter uma série de matérias, de jornais, que fala dessa cidade que valoriza o seu cinema através de mostras cinematográficas. Quixadá passou 20 anos sem ter cinema, e aí a gente resolveu fazer uma mostra de cinema, né? E aí foi um sucesso estrondoso. Fizemos 3 eventos dessa natureza no ginásio coberto, onde com a capacidade de 8.000 pessoas, e todas as noites a cidade comparecia em peso para se ver na tela, para se reconhecer, para falar do seu lugar, da sua identidade cultural, né? Para afirmar que Quixadá é essa cidade cinematográfica e que a população se reconhece nesses filmes. Então, a minha fala é basicamente isso. Fico muito feliz que minha fala foi anterior ao do professor Rodrigo, porque o professor Rodrigo tem uma fala maravilhosa, né? Uma fala super acadêmica, não é uma fala de improviso como essa minha, mas eu espero ter contribuído de certa maneira. Aí eu sou bem novinho, né? Eu já tenho 51 anos, eu milito no campo cultural há 33 anos atrás, então vocês imaginam como já tenho uma certa bagagem, e isso me credencia hoje estar à frente da Secretaria de Cultura de Quixadá, um grande desafio, talvez um dos maiores desafios que a vida tem me reservado. Não estava escrito o meu retorno para Quixadá, né? Meus planos eram outro, mas a vida lhe prega cada peça, e se você é sábio, você aceita, né? Porque as coisas não tão rápidas. A dona Raquel de Queiroz, que a gente conviveu muito lá na Fazenda Não Me Deixes, ela dizia, o grupo de jovens que lá frequentava, né, que quando o cavaleiro, né, passa montado no seu cavalo branco, você pega essa carona, vá com esse cavaleiro, porque o cavalo branco nunca mais passa. Eu acho que esse desafio de ser secretário de Quixadá, eu acho que é mais ou menos, traz essa metáfora. Foi um cavalo branco que passou na minha frente, eu tinha que pegar para mostrar o meu compromisso com a cidade, o meu amor, né, como filho de quixadaense, e que vai contribuir com o desenvolvimento da cultura na esfera da gestão pública. Então, é isso. Muito obrigado, e estou aqui disposto para o debate posterior. Clébio, Oi, parabéns, sua apresentação foi maravilhosa, gostei bastante, sou amante do cinema, acho que todo mundo que está presente gostou. Parabéns, eu quero agradecer a sua gentileza, a sua consideração, a sua ex-professora, o seu reconhecimento, para mim é muito importante. Obrigada por tudo. E dando continuidade à nossa Cidades Escritas, Quixadá, como eu já tinha falado anteriormente, eu convivi muito, porque eu passava as férias na fazenda Junco, para onde a Raquel foi com 45 dias de nascida, como eu falei, e da qual ela tem uma recordação, assim, ela teve um amor muito grande pelo Junco. Eu quero mostrar para vocês o que ela diz a respeito da fazenda. Ela diz que neste mundo tão grande
nunca houve pedaço de terra que tenha sido mais preso ao meu coração do que aquele trecho bravio do município de Quixadá. O engraçado é que eu não nasci lá, contudo, de certo, andava por lá antes de nascer. Então, ela tinha um amor muito grande pelo sertão e principalmente pelo sertão de Quixadá, que ela considerava assim, onde ela tinha passado a infância e a juventude. Amava muito. Bom, eu vou chamar agora o Rodrigo Marques e agradecer os dois, ao Clébio e ao Rodrigo, por terem aceito o convite. O Marques é professor de literatura da Universidade Estadual do Ceará, campus FECLESC, editor da Aluá Cordéis, doutor em literatura comparada pelo UFC, com pós-doutorado em literatura comparada na Universidade de São Paulo, na USP, autor de livros de poesia com destaque para a literatura cearense, Outra História, e a biografia Antônio Salles, coleção Terra Bárbara. Rodrigo está com a palavra. Obrigado, Lourdinha. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Clébio, pelas palavras. Muito bonita a sua apresentação. Fiquei aqui viajando no tempo e no cinema e na cidade de Quixadá. Então, eu queria agradecer à Academia Cearense de Letras, principalmente no nome da professora Lourdinha, que foi que fez o contato comigo e me manteve informado e fez o convite para mim. Então, agradeço a Lourdinha. No nome dela, saúdo todas as escritoras da ACL e saudar o Lúcio Alcântara, que no início fez aqui a apresentação, e no nome dele eu saúdo todos os acadêmicos da ACL. Bem, fico muito honrado de falar de Quixadá. Eu sou natural de Fortaleza, mas moro em Quixadá já há quase 15 anos, porque sou professor aqui, passei no concurso para ensinar no campus da UES, né, em Quixadá, que é o campus da FECLESC, é um nome meio esquisito, né, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. Mas eu tive essa experiência de fazer um pós-doutorado na USP, e às vezes lá eu tive que dar umas aulas e tal, e me perguntavam de onde eu era, eu falava da FECLESC, mas só que lá eles têm a FEFELESC, que é pior ainda do que FECLESC. Então eu fiquei com vontade, né, e lá, FEFELESC, não, eu sou da FECLESC. Então eu gosto muito de Quixadá, moro aqui, tenho grandes amigos, grandes amigas aqui, trabalho, sou professor, tenho alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas. A UES atende várias cidades do Sertão Central, não só Quixadá, mas Quixaramubim, Senador Pompeu, Choró, enfim, toda essa região a gente forma professores e professoras que ocupam com muita competência sua profissão nas escolas aqui da região. Então, gente, eu vou falar um pouco, não é, sobre Raquel de Queiroz e a cidade de Quixadá, a partir de uma leitura das suas crônicas. Esse evento que a ACL organiza é muito interessante, Cidades Escritas, que me faz pensar que a cidade pode ser vista, pode ser lida e vivenciada como um texto. Não só pelos seus habitantes, como seus moradores, seus viajantes, né, quem passa por uma cidade, faz uma leitura da cidade. E a cidade, ela também pode ser lida pelo cinema e também pela literatura. Então, você vê a cidade de Recife, por exemplo, tem poemas do Manuel Bandeira, né, que você vê uma cidade escrita ali, a Itabira, de Drummond, também a Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, de Pedro Nava. Então, assim, a literatura, a Paris, de Baudelaire. Então, assim, várias cidades, elas podem ser também escritas pela literatura e recriadas pela literatura. Então, a cidade, ela é algo vivo, é algo que está permanentemente sendo escrita e lida. E Quixadá é uma cidade que é berço, como o Cleber falou,
como o Clébio falou, de vários escritores e escritoras importantes. Claro que a gente sempre lembra de Raquel de Queiroz, e também lembra de Cega Deraldo, né, como um poeta popular de vasta cultura poética e um poeta importante no Brasil. Embora Cega Deraldo tenha nascido no Crato, né, mas viveu aqui em Quixadá. Tá, então eu vou mostrar para vocês um mapa em que a gente pode percorrer Quixadá e lendo Raquel de Queiroz. Então, a gente vai fazer um passeio por uma Quixadá histórica, ou das memórias de Raquel, e um Quixadá mais contemporâneo, um Quixadá mais do nosso tempo. Eu acho que aqui muita gente conhece Quixadá, se não conhece, está perdendo tempo, porque aqui é que é o lugar mesmo para a pessoa viver, né? Esse negócio de Fortaleza, São Paulo, isso não existe. O lugar para se viver é o sertão, todo mundo diz, né? Porque aqui tem Manuel Bandeira já sabia disso, que ele veio aqui, Xaramubim, se curar da tuberculose. Ele não se curou aqui, mas o benefício que ele pegou em Xaramubim foi que fez ele se curar, né? Então, aqui nós temos um bom clima, apesar do calor, temos uma boa comida, uma belíssima paisagem. Então, gente, Quixadá, quem não conhece ou quem conhece, para chegar aqui, você pega a estrada, né, ali a BR-116, vai até o Triângulo. No Triângulo, ali você para, toma um café, come um pão de queijo. Acho que o doutor Lúcio já deve ter feito isso, de parar ali no Triângulo, comer um pastel, e depois seguir ou para Russas, ou quebra ali para a Estrada do Algodão, e passa por Ocara e Baretama. Então, hoje a gente faz essa viagem por carro, né? De carro. Agora, no romance O 15, um personagem da Raquel faz essa viagem de trem. E o trilho, hoje não passa mais trem aqui, não é? Temos a linha férrea, que era a linha Baturité, no sentido norte-sul, que vinha do Crato até Fortaleza, que escoava boa parte da produção do Ceará, principalmente no final do século XIX, e também escoava para o Porto de Fortaleza a produção de algodão, que foi um grande ciclo virtuoso da economia quixadaense, que foi, até hoje tem aqui grandes armazéns, né? Grandes armazéns de algodão. Então, a linha de ferro, né? A linha férrea Baturité, ela também, nesse sentido, norte-sul, ela também era um trem que levava retirantes, né, retirados da seca. E no seu caminho, nas pequenas estações, ficavam assim, aglomerados, né, pessoas retiradas do seu sítio por conta da estiagem, por conta também da ausência de políticas públicas. Então, essa estrada de ferro conta a história de Quixadá. Então, hoje, nós vamos fazer essa viagem até Quixadá, eu convido vocês, de trem, tá? Chegando de trem em Quixadá, na beira do trilho, eu vou ler aqui o capítulo 17 da Raquel, o 15, né? O famoso romance, primeiro romance de Raquel. Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto, se puder desligar, eu agradeço, por favor. Porque às vezes eu fico Pode ser mesmo. assim aí. Desculpa, mas... Então, Vicente ia revendo com carinho as grandes pedras de Quixadá, que se destacam abruptamente sobre a vastidão arranhenta da Caatinga, erguendo o céu acima as enormes escarpas de granito. A luz lhe dava gradações estranhas, desde o cinzento metálico e um azul da cor do céu, e o ouro azul de violeta pálido, até o negro do lodo que escorria em grandes listas, sumindo-se nas anfractuosidades, chamalotando as ásperas paredes a pique. Raquel vai descrevendo aqui os famosos monólitos, né, monolitos de Quixadá, as pedras imensas que nós temos aqui, lindas, né? Surgiram ao longe, como uma barreira fechada e hostil, os serrotes, ligando-se aos serrotes, num alinhamento amontoado. Mas o trem,
ia se aproximando. Então, a gente aqui está embarcado nesse trem, a gente está se aproximando de Quixadá, vendo as pedras, perfurando, penetrando, e à medida que avançava, as montanhas cerradas se afastavam, como se abrissem o passo ao monstro resfolegante que chegava. Então, minhas amigas, meus amigos, a gente está chegando em Quixadá de trem, e essa linha de ferro, como eu disse, não passa mais trem. Quando eu vim morar em Fortaleza, ainda passavam os trens de carga, demorava para se acabar aqueles vagões levando, acho que para o óleo, essa coisa de petróleo, sei lá o quê, para Fortaleza. Mas hoje não passa trem nenhum. Mas eu vou de bicicleta, acompanhando a linha do trem, eu com minha companheira e alguns amigos, às vezes, antes da pandemia, a gente ia acompanhando a linha de trem, e, de fato, são assim, é uma paisagem muito bonita. Vou mostrar aqui umas fotos da linha de trem que eu tirei. Vejam, quem ia de trem a Quixadá poderia se deparar com uma imagem dessa. Fica ali, para quem conhece Quixadá, quem vai no caminho, esse caminho que eu estou mostrando para vocês, que vai ali para o caminho da Fazenda Magé, e entra assim numa granja que tem agora, a granja, e você segue numa estradinha de terra. Essa foto está de cabeça para baixo, mas aqui a minha companheira, uma amiga, meu enteado, mas eu acho que dá para vocês verem, assim, a linha de trem. Aqui a imagem também de lá, ó, aqui outra imagem possível para quem vai passar de trem. Então, a gente está chegando em Quixadá, essa é a estrada de trem, a gente está acompanhando aqui o Vicente, e finalmente chegamos na estação de trem de Quixadá, não é? E no próprio romance, fica aqui no mapa, gente, olha, fica aqui no centro de Quixadá. O prefeito atualmente declarou lockdown completo, nós estamos completamente parados aqui em Quixadá. Mas as imagens que eu vou mostrar aqui, ainda tinha gente nas ruas, não tinha pandemia, né? Muito bem. Então, aqui é um outro trecho do romance O 15, no capítulo 13. Mocinha deixou a velha Eugênia no domingo ao meio-dia, depois do trem misto que vinha de baixo. Já na rua, com a trouxa na mão, ainda ouvia a descompostura. Com algum custo, conseguiu ficar na casa de um bodegueiro da praça, para servir como ama. Mas seu imã era a estação. Mal um trem apitava, ela corria a calçada e ficava fitando o formigamento de gente, cheia de nostalgia e de gula, como se estivesse com visgo nos olhos. Um dia foi dar um recado do outro lado da praça, e quando voltava, devagarinho, porque estava um trem estacionado e os passageiros invadiam as calçadas, parou meio escondida pela altura da plataforma. Lá em cima, um bagageiro dizia: Senhora Eugênia, cadê aquela moçota que vendia café mais você? A fala da velha passou sibilante, cantada entre os dentes quebrados. Botei para fora, aquilo era uma mundiça. Não me dava interesse, só sabia quebrar a louça e namorar. Mocinha parou de escutar e saiu correndo, chorando seu desterro num desadouro. Então, a estação de trem, a chegada do trem era um evento para a cidade, as pessoas iam ver quem chegava, receber também seus parentes, né, amigos que vinham, e também ali era um momento de comércio, de venda de gêneros, de artigos, e a chegada do trem na estação é descrita aqui no romance O 15. Hoje, como falei para vocês, nós não temos mais estação de trem, que não tem mais o transporte, né, que é uma pena, porque seria muito bom, já pensou, vocês virem de trem para Quixadá, não é? Eu ia aí visitar vocês de trem, que coisa maravilhosa, né? Quem viaja aí para algumas cidades fora percebe como é bom, gostoso, seguro, rápido, né? A viagem de trem. Então, assim, eu gostaria muito que o Brasil voltasse a investir nisso. Então, hoje, a Praça da Estação é essa, que é uma praça também que tem esse monumento histórico aí, de homenagem aos trabalhadores, né? Então, aqui já é a cidade de Quixadá mais contemporânea, né? Então, veja, aqui é quem está de costas praticamente para a estação. Hoje tem alguns prédios, o Clébio pode até me ajudar, porque é lá que vai ser o teatro, né, Clébio? Uma dessas estações, não é isso? Exatamente, ele está ali afirmando que sim. Vai ficar muito bonito o teatro.
Então, tem um parquinho, hoje as crianças brincam, o trem não chega, mas tem gente na praça. Aqui tem uma lanchonete das Bananeiras, que tem uma senhora que ela é poeta, ela é da Academia Quixadense de Letras, aí tem os poemas dela lá. Você vai lá, toma um sorvete, come um salgado, um suco, fica com suas crianças brincando na praça. Tá, é muito gostoso. Esse horário também, o Aracati, o vento está chegando, então você fica ali na calçada, conversando. Isso é muito bom, isso é cidadania, isso faz parte da vida da gente, da nossa cultura. Isso é que a cidade deve proporcionar, não é verdade? Não muitas propostas assim, que não faz sentido. Com o teatro, eu acredito, isso vai ficar ainda mais gostoso de estar nessa praça, né? Tinha uma gibiteca, não é? Aqui as famosas placas, né? Hoje tem em todo canto, né? Essa aqui é Eu Amo Quixadá, o coração é a galinha, né? Essa coisa a galinha como ícone, a galinha choca como ícone de Quixadá, tá, gente? Aqui dá para ver opa, fiz besteira, mas tem nada não, deu para vocês verem que a estação ali, o lugar. Muito bem, então chegamos de trem, espero que vocês estejam bem, não tenham enjoado da viagem, foi uma viagem rápida, tranquila, vocês se hospedaram no hotel, né, ou na casa de um parente, de manhã comeu uma pamonha lá na Dona Amélia, comeu um pão ali naquela padaria que eu gosto da rodoviária e tal, e saiu para conhecer a Quixadá, e um bairro de Quixadá, que é o Campo Velho. Ele está por aqui, deixa eu voltar aqui para pegar direitinho o ponto. O Campo Velho, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui nessa região, perto da Lagoa dos Monólitos, no Eurípides. E lá, nós vamos encontrar, e Quixadá hoje está acontecendo muito isso, as donas de casa fazem jardins ao ar livre, jardins nas suas calçadas. Então, é muito comum você passar em ruas aqui da cidade e encontrar vasos, encontrar plantas, todas muito bem cuidadas, e aí a vizinha também cuida, aí não sei quem mais cuida, aí fica um jardim imenso na rua, um jardim coletivo, um quintal coletivo. Então, hoje, um quintal que eu gosto de visitar é esse do Campo Velho, e a Raquel de Queiroz, em uma de suas crônicas, fala desse gosto, não é, da mulher cearense de cuidar das plantas, né? A minha companheira, ela vive roubando muda, ela sai por aí, encontra uma muda, rouba a muda, qualquer dia ela vai presa, né? Ela fica roubando pimenteira, fica roubando, sabe, esse povo que sai com saquinho pegando as mudas. Então, a Raquel fala, deixa eu tirar isso, a Raquel fala numa crônica, Iaiá no seu jardim. A janela de Iaiá dava para um pequeno jardim, um pé de laranjeira, um pé de malva rosa, cobrindo a cerca alta, um jasmineiro todo estrelado de flores, uma roseira de cacho, touceira de manjericão ao pé da parede, e bem defronte à janela, na sua forquilha de 3 braços, a panela de barro com um craveiro, desses cravos brancos, pequenos, apertados, de coração rosado e tão cheiroso, que de noite, com a janela trancada, o perfume passava pela telhafã e chegava até a rede onde Iaiá dormia. Então, o hábito de cultivar ervas, né, de cultivar plantas aromáticas, da beleza da rosa, de um tempero, né, o cheiro verde. Eu mesmo estou com a horta aqui, do lado aqui da minha casa, um terreno aqui na minha casa, que eu plantei tomate, plantei berinjela. Qualquer dia vocês estão convidados, todo mundo aqui, para vir aqui em casa comer quando passar a pandemia. Não quero aglomeração na minha casa por enquanto, certo? Então, gente, esse jardim que eu falei fica no Campo Velho, é um bairro da periferia aqui de Quixadá, e veja, ele foi construído aproveitando as pedras, né, essas pedras grandes que aparecem em Quixadá, e esse é o jardim. Dona Graça, este é o sentimento, a comunidade homenageia a Dona Graça, que
que começou esse jardim. Não é muito legal você ficar pintando os monólitos, as pedras, não é muito legal, mas aqui é uma apropriação tão amorosa da cidade, com o bairro, sabe? E elas fazem a homenagem à Graça, ao Jardim da Graça. Então, que você encontra várias plantas. Então, estão cheios de jardim. Então, Dona Graça, obrigado e tal, nossas lembranças. Obrigada por transformar esse lixão em jardim. Então, a cidade está viva, a cidade ela permanece muito com seus hábitos também, de uma cidade de interior, embora em Quixadá você encontre fast food, encontre supermercado, farmácia, porque vocês sabem que o estado do Ceará, as cidades do Ceará são repletas de farmácia e de supermercado. Todo canto é uma farmácia, um supermercado, um encangado atrás do outro. Você não sabe como é que eles conseguem competir, porque é farmácia, tem mais... A farmácia vende de tudo, vende até remédio, né? Vende tudo a farmácia. Aqui em Quixadá também tem Pague Menos, tem não sei o quê, tem outra. Então, gente, essa praga de supermercado e farmácia, e aqui nós temos um jardim, né? Que também, tanto quanto uma farmácia pode fazer, um jardim também faz muito bem à saúde. Certo, então vocês já tomaram um café, já visitaram, agora está na hora, e a Lourdinha conhece bem esse lugar, que é a Fazenda Não Me Deixes, que é a fazenda de Raquel, que vocês podem perceber aqui no mapa, ó, a Fazenda Não Me Deixes, eu estou dando um zoom maior, veja onde é que fica a Não Me Deixes, é esse ponto verde, e a cidade de Quixadá fica aqui, então fica um pouco afastado da cidade, você tem que ir de carro, né? Você tem que ir pegar um transporte, né? E até ao Daniel dos Queiroz, né? Que ali era as terras da família Queiroz, da família de Raquel, seu pai foi juiz, né? Aqui, e Raquel, como a Lourdinha bem sabe, muita gente sabe, ela viveu bastante esse local de Quixadá, e ela tinha muito apreço por esse sítio, Não Me Deixes, que foi o quinhão que coube a ela no testamento. Ela fez questão de ficar com esta fazenda, pequeno sítio, que hoje é uma área de proteção ambiental, um lugar de visitação, um lugar muito bonito. E olha, eu nunca fui lá, eu estou esse tempo todo, eu falo aqui, faço propaganda, mas eu nunca fui lá, cheguei perto, passei na frente, mas nunca entrei. Qualquer dia eu vou lá. Então, tem vários textos de Raquel sobre Não Me Deixes, né? Vários textos. Por exemplo, esse aqui fala das rodovias. As rodovias, fora o pequeno trecho asfaltado da Transnordestina, não tem mais. Acabaram, caput, sumiram. Meu caminho é pela Fortaleza Banabuiú, outro caminho para você vir a Quixadá, bem mais longe. Feita para as obras do Grande Açude, o Grande Açude de Banabuiú, mas que serve às importantes cidades de Quixadá e Xeramobim. Agora, essa estrada é apenas uma recordação. Bueiros arrombados, pontes caídas, aterros desfeitos, o leito transformado em atoleiro, os mata-burros com os trilhos corroídos e quebrados, e isto é coisa velha, não é a ação das chuvas recentes, pois chuva não come ferro, quando não foram levados pela enxurrada. Saímos de Fortaleza num jipe e gastamos 7 horas para chegar a Quixadá, 170 quilômetros. Pense aí, né? Isso mesmo porque um trator nos arrancou da lama, onde estávamos metidos até o eixo. Em Quixadá, ficaríamos presos até hoje se o agente da estação, um anjo por nome Toinho, não nos valesse. Então, essas memórias do caminho até Quixadá é um caminho difícil. Hoje, não. Hoje, apesar da buraqueira, tem muita buraqueira, certo? Principalmente ali no texto de Pirangi, Baretama, muito buraco, mas é bem diferente. Outro livro de Raquel é o Não Me Deixes, não é? Suas histórias e sua cozinha, que Raquel vai falar dos pratos, da cozinha, da cidade, do sítio, vai falar de receitas, vai dar dicas de comida. Então, é um livro muito saboroso, esse da Raquel. Essa é a entrada da fazenda, a cozinha, né, bem simples, mantém ainda a vista para um açude. Aqui é uma pessoa que eu não sei quem é, que tirou a foto, o açude, os móveis que ainda estão por lá. Então, vocês ainda podem visitar, há ainda uma preservação
da cidade. Tudo bem, gente, até aqui? Eu tenho ainda tempo? Posso continuar nessa... Pode, Rodrigo, mas eu pediria a você que observar só um pouquinho mais o tempo, em 5 minutos, tá bom? Ah, Para 5 dar tempo minutos. de mais fazerem Ah, perguntas, então tenho mais tá? 5 minutos, né? Tá. Olha, então, a gente poderia ainda ver, não é? A Casa de Saberes C.H. Heraldo, e a Raquel tem uma crônica sobre C.H. Heraldo, em que ele faz uma visita à sua fazenda, uma crônica da revista O Cruzeiro. Ela fala, aliás, em 3 crônicas dela, ó, ela fala em C.H. Heraldo. Ela também vai falar nos Profetas da Chuva, que são aqueles agricultores que detêm um saber de observação da natureza, não é? E aí preveem ou não um bom inverno, não é? Essa crônica, vocês podem ler, se chama Inverno em 55, fala de um profeta chamado Roque Macedo e tal, e aqui é a famosa galinha choca, geralmente esse encontro dos profetas da chuva acontece próximo ao Cedro, tá? É muito bonita, considerado a barragem mais bonita do Brasil, e realmente é muito bonito. É um lugar muito legal para passear, para tomar um banho, comer um peixe, né? Muito bacana o Cedro. Agora vamos para a gente ir chegando ao fim. Uma outra coisa muito famosa em Quixadá são as aparições de ETs, de OVNIs, de discos voadores, de objetos voadores não identificados. Aqui é muito comum o pouso e a decolagem de espaçonaves. Isso é uma coisa banal aqui em Quixadá. A gente vê muito descer um disco voador, sair um ET, a gente conversa. Tem muita gente estranha aqui, interessante em Quixadá. Eu mesmo já viajei de OVNI. Ali no Eurípides, na Galinha Choca, por exemplo, é uma casa onde moram 32 ETs. Então, isso é uma coisa fácil. A Raquel viu isso e escreveu uma crônica que é Objeto Voador Não Identificado. Né? Eu vou ler só um trechinho aqui que ela fala assim: escrevo do sertão, onde vim passar férias, e o fato que eu vou contar aconteceu ontem, dia 3 de maio de 1960, na minha fazenda Não Me Deixe, distrito de Daniel Queiroz, município de Quixadá. Seriam 6h30 da tarde, aqui o crepúsculo é cedo e rápido, já escurecera de todo. A lua iria nascer bem mais tarde, o céu estava cheio de estrelas. Minha tia Alina viera da sua fazenda Guanabara me fazer uma visita. E nós conversávamos as duas na sala de jantar, quando um grito de meu marido nos chamou ao pêndulo, onde ele estava com alguns homens da fazenda, todos olhavam o céu. Era um disco voador, certo? Por fim, chegamos no Chalé da Pedra, que é onde o Clébio trabalha em frente, assim, na Fundação Raquel de Queiroz, onde está o Memorial Raquel de Queiroz, que tem ainda alguns pertences da Raquel, tem parte da memória da Raquel de Queiroz está lá, bem preservado e aberta, né? Agora não, por conta da pandemia, mas aberta para visitação, e guarda esse patrimônio, essa referência à escritora Raquel de Queiroz. Então, o Chalé da Pedra é este chalé aqui, que o Clébio vê todo dia quase, é uma praça de muita movimento cultural. Aqui, fotos da fundação, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse passeio na cidade, nessa escrita da cidade. Podem voltar para suas casas tranquilas, e espero que vocês voltem a Quixadá, tá? Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, foi o passeio maravilhoso, eu me lembrei muito de muita coisa, e tem muita coisa diferente também hoje. Né? Então, a Raquel propôs ao Ministério tombar as pedras, esses monolitos ou monólitos, como patrimônio natural da humanidade.
Muito bonito tudo que você mostrou. Obrigada, obrigada por ter participado conosco, ter feito essa fala maravilhosa, você e o Clébio. Foi um prazer muito grande recebê-los. Vamos abrir para alguém que quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Bom, estão me ouvindo, não? Sim, Estamos. Eu queria, mais nada, agradecer tanto o Clébio como o Rodrigo por essa interessante e muito sui generis apresentação que os dois fizeram sobre a cidade de Quixadá e alguns traços culturais. Eu até queria indagar o Kleber, essa, vamos dizer assim, atração que Quixadá teve para o cinema. É que as cenas eram, sobretudo, cenas externas. Então, a topografia, a paisagem, foi um fator de grande atratividade. Né? Um filme relacionado aos cangaceiros, enfim, a temática girou muito sobre isso. Bom, e eu não me lembro o nome dele, mas é aquele quixadaense que é dono daquele hotel, o Pedra dos Ventos, lá em Joatama, onde eu me hospedei várias vezes. Então, ele uma vez falava para mim, ele aposentou-se da Petrobras e instalou esse hotel lá. E então ele foi me falar sobre o potencial turístico de Quixadá. E falou de uma maneira muito interessante. Olha, Quixadá tem tudo que aparentemente é contra o turismo e, no entanto, é, na verdade, muito a favor. Primeiro, quente, temperatura muito quente. Segundo, o vento muito forte. E depois a pedra, né? Uma paisagem muito aparentemente hostil. Né? E, no entanto, tudo isso é que atrai para os esportes radicais, né? Que tem ali um ambiente muito favorável, e assim por diante. Quer dizer, fora a história, a literatura, a Raquel de Queiroz e assim por diante. Portanto, eu tenho uma relação afetiva muito forte com o Quixadá, porque foi lá que meu pai começou a vida como médico, né? Durante alguns anos, e também teve ali o seu impulso para a política. Como que eu sempre tenho recordações muito boas de período de férias, quando eu era criança, em janeiro, na grande festa religiosa de Jesus, Maria e José. Então, e os passeios de charrete, e assim por diante. E aí, Rodrigo, quando você falou muito do trem e da estação, a minha mãe, eu vi ela várias vezes ela falar, à tarde, acho que por volta de 4 horas da tarde, aí meu pai ia aguardar o trem na estação, receber o jornal de Fortaleza, as notícias e quem chegava ali. Então, gostei muito. Foi muito interessante essa palestra, porque Quixadá tem uma presença muito importante na economia, na história do Ceará. Com o algodão, foi muito falado aqui, e também uma indústria correlata eram os curtumes da família Capelo, né? Só que era o binômio boi e algodão. Com o fim do algodão mocó, pelo bicudo, então
tudo isso sofreu uma mutação muito grande. E uma indústria de redes, muito também importante na época. Mas hoje a realidade é outra e Quixadá se reciclou, graças ao trabalho dos seus filhos, os homens que destacaram na vida social, política de Quixadá, mas eu quero fazer uma menção especial ao bispo Dom Adélio. Foi um homem que, com muitos empreendimentos, renovou a vida de Quixadá. Vamos aí ouvir outras intervenções e perguntas que se fizerem aos dois palestrantes. Muito obrigado aí pela palestra de vocês, que as duas palestras enriqueceram muito aqui a nossa reunião. Bom, de fato, doutor Lúcio, Quixadá realmente é uma cidade muito importante, que é do aspecto econômico, que é do aspecto cultural, para o desenvolvimento do nosso estado, né? Em relação a esse aspecto da cultura cinematográfica, realmente o que mais chama atenção em que passa em Quixadá é o que essa paisagem nos arrebata, né? A paisagem de Quixadá, ela nos atravessa de tal forma que quem vai àquela cidade nunca mais volta o mesmo. Quem vê a paisagem, os monolitos, né, aqueles blocos que surgem quebrando a monotonia do sertão, né, é arrebatado por aquilo dali. Eu fico pensando, eu como quixadaense, o que seria de Quixadá sem os seus monolitos? Era uma cidade boba, era uma cidade tola, como outra qualquer, porque não preservou sua memória arquitetônica, não preservou, são raríssimos que ainda se mantêm, né, erguido naquela cidade, e é um poder da grana, querendo toda hora, todo instante, destruir o pouco que se tem, né? Só não destruir os monolitos, porque aquilo dali está na construção da Terra, né? Os nossos monolitos estão ligados diretamente à era geológica de formação do planeta, está ligado à Pangeia. Não se consegue destruir aquilo dali. Mas, realmente, o que primeiro encanta as pessoas que gostam de cinema, quem gosta de fotografia, quem gosta de paisagem, é o cinturão de monolitos que cercam a cidade. São aqueles monolitos que, como a dona Raquel descreve na sua literatura, tem momentos que eles estão nos tons cinza, depois estão azulados, né? A minha gata, que está aqui, eu vou pegar, senão ela vai cair aqui. Só um instante. Saia daqui! É assim, né? Essas lives, ela invade demais a privacidade da gente. Mas é isso mesmo. Então, aí, conforme a luz vai passando, a paisagem vai se transformando. De dia, com o sol escaldante, a paisagem tem uma forma. O dia nublado varia. Na noite de lua cheia, né, o granito que tem o granito não, aquela parte clarinha da pedra que tem no granito, que eu acho que é não lembro agora o nome da pedra. Quando a lua bate, parece cristais, né? Então, é uma paisagem realmente espetacular, e naquela formação ali só tem no Quixadá. E uma notícia que a gente está trabalhando agora lá na cidade é de transformar em geoparque toda aquela paisagem num geoparque Vale Monumental, né? Aí já pegando carona na ideia da Raquel de Queiroz, de transformar aquilo dali no patrimônio da humanidade, etc, etc, etc. Tomara que essa ideia vingue, que a gente consiga fazer isso em 4 anos de uma gestão, né? Porque a gente sabe o que é uma cidade que tem um geoparque, entende o geoparque, o que isso significa no desenvolvimento social, cultural, econômico dessa região. Bem, é só agradecer as palavras do Dr. Lúcio e lembrar, assim, complementando um pouco, que a Quixadá é uma cidade universitária. Aqui nós temos muitas universidades instaladas. A FECLESP é a primeira, há quase 40 anos,
graças ao esforço da própria comunidade quixadaense, que por mutirão fez o prédio da faculdade, né? Lembra que a figura do professor Luiz Oswaldo, que ainda é nosso professor, e depois foi instalado algumas universidades particulares ligadas à Igreja Católica, com a atuação do Dom Adélio, como o doutor Lúcio falou, como a Faculdade Católica, que também deu um impulso cultural e econômico também para a cidade, e depois, no governo Lula, a UFC e o IFCE se instalaram aqui, e agora, atualmente, temos também a instalação de uma faculdade de medicina, uma faculdade privada, de modo que Quixadá detém hoje muitos estudantes e professores em trânsito e que moram aqui. E, olha, pode colocar teatro, museu, biblioteca, universidade, melhorar as nossas escolas, porque a gente gosta de estudar. O sertanejo gosta de estudar, quem nasce no Ceará gosta de estudar. Vocês, todo mundo sabe disso aqui. Então, com orgulho que eu sou professor da UES e fico muito entristecido pelos rumos que a educação brasileira está tomando. Maravilha. Eu queria fazer aqui uma fala que eu esqueci de dizer. Gente, isso que vocês estão fazendo é tão interessante, porque, por exemplo, a Academia Cearense de Letras, para a gente que é do interior, é uma coisa muito distante da gente. E a Academia Cearense de Letras, ela é uma academia do Estado. Esse projeto de vocês, Cidades Escritas, é uma forma de você levar a academia que é do Estado para o Estado. Ela está saindo da zona de conforto da capital, ali da Rua Conde Deu, não, da Rua do Rosário, né? E está indo para o interior. Isso é de uma preciosidade, isso é de uma grandeza, isso é de ressignificação desse instituto que é tão consagrado como é a Academia Cearense de Letras. Agora eu percebo que a Academia Cearense de Letras é do Ceará. Eu posso fazer uma pergunta, Lourdinha? Eu não sou da Academia Cearense de Letras, eu sou da Academia Fortalezense, mas eu amei a ideia de vocês, eu achei excelente, magnífica. Eu só tinha uma pergunta. O nome Quixadá tem alguma significância com os monolitos que existem lá? Existe tem um livro bem antigo, alguma referência. O que é mais... Pode falar. Não, tem ligado a algumas pedras dos índios queixadas, entendeu? Aí vem por aí, pedra quebrada. É o mais... Curral de Pedras. Curral de Pedras, Mas não tem assim um nome específico, não. Mas existe por apropriação, né? Uma palavra indígena, exatamente. Vem da tribo dos Quixaras, uma antiga tribo que é da época pré-cabralina de Quixadá. Por aí. Aí vai tendo a corruptela da palavra e chegou a Quixadá. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Clébio. Interessante, só Graça e Clébio. Havia aqui um município, o município ainda existe, mas mudou de nome. Hoje é Farias Brito, lá no Cariri. E ele chamava Quixará. Em vez de Quixadá, Quixará. Você que é do Cariri, Graça, sabe disso. Então, deve ter uma raiz comum aí de respeito a, vamos dizer assim, etnias ou alguma coisa, né? Porque é uma diferença só do D, que é substituído pelo R. Quixará. Hoje, Farias Brito. Sim. Clébio? Deixa eu ver. Oi. Clébio, antes de mais nada, meus parabéns pela adesão ao projeto da Raquel, né, que ela, com uma mente tão avançada, desde muito tempo já imaginava, desse grande parque em Quixadá. Você
falou duas questões que eu queria retomar aqui. Uma delas foi essa questão de a cidade de Quixadá não ter cuidado de seus patrimônios arquitetônicos, tudo isso. Você acabou de falar que é uma cidade, transformou-se numa cidade comum porque não conservou. Eu fico pensando, porque eu já estive em Quixadá e Quixeramobim, fui a Quixeramobim para falar sobre o nosso padrinho, não, sobre o nosso conselheiro, né, sobre Antônio Conselheiro, e passei também em Quixadá, achei linda tudo que rodeia o açude e tudo mais. Pois bem, por que Quixeramobim conseguiu conservar? Porque Quixeramobim conservou muito do seu patrimônio arquitetônico, casas, casarões, a casa que era dos vereadores de então, ou deputados, como chamavam, né? Deputados. E, então, conservou tanta coisa, por que outra cidade, tão próxima, qual a diferença cultural que terá, como direi, se modificado assim, de um grupo, de uma cidade tão próxima da outra, uma conservar e a outra não. Talvez porque já tivesse esse patrimônio tão belo, maravilhoso, de pedras, achou que não precisava, estou brincando, né? Não precisava conservar suas casas, suas arquiteturas que ficavam muito aquém da beleza esplêndida da natureza. Outra questão que foi falada, depois aí eu já falo toda de uma vez, porque sei que já está no final. Outra questão que foi falada, e que eu fico muito feliz em ouvir o que vocês disseram, foi a ideia das cidades escritas que nós tivemos. A minha gestão foi anterior à gestão do Lúcio. E já lutamos para implantar, não é, Lourdinha? Juntamente com a Lourdinha, que também era a nossa diretora cultural. Implantar juntamente também com a Graciela. Começamos então, né, Ângela? Começamos nessa época. Então, nós criamos as cidades escritas. Eu achei que essa expressão ia chamar a atenção, né, para a questão literária, para a cultural. Uma cidade, como o Rodrigo chamou a atenção, uma cidade pode ser escrita e pode ser lida, né? Então, é outra questão que eu fiquei muito feliz. E a terceira que eu queria falar é quanto ao desenvolvimento que o trem levou, essa linha Fortaleza-Baturité, essa linha de trem de Fortaleza-Baturité, foi criada pelo senador Pompeu. Vejam bem, um homem que nasceu em 1818, quer dizer, e que teve essa ideia de criar, né, uma rede ferroviária que, infelizmente, o Brasil não conservou, porque um país imenso, um país continental, se tivesse continuado essa rede, no nosso estado, principalmente, tivesse continuado essa rede ferroviária, nós não teríamos os desgastes, como, por exemplo, as estradas com tantos caminhões imensos, com tanto tudo, e problemas com gasolina, com isso, com aquilo, enfim. E teríamos o país ficaria muito mais integrado. Eu admiro muito essa ideia do senador Pompeu, e a cidade que hoje se chama Senador Pompeu, segundo o prefeito da cidade, e várias coisas que já li, artigos que já li a respeito, recebeu esse nome de Senador Pompeu, que é próximo de vocês, né, no Sertão Central também, justamente pelo progresso que essa linha para Baturi, essa linha de ferro levou. Então, eram essas algumas observações. Foi a também. Opção errada. Como é? A opção que o Brasil fez errada, foi essa. Fez errada, foi, muito errada.
Porque olha, Fortaleza se desenvolveu com essa estrada de ferro aí, na época do algodão. Fortaleza não saía do lugar, ela passou a crescer neste momento. Assim como as outras cidades do interior, né? E levou também para a estrada de ferro chega em Quixadá, do meu conhecimento, pela construção do açude do Cedro, né? Era preciso trazer todo o material, todo o maquinário para a construção daquele açude. Então, era até Baturité e eles alongam até o Quixadá, né? Claro, aí na época do algodão, a estrada vai sendo ampliada. Exatamente. Isso, foi até Baturité, exatamente. Mas eu estou dizendo, a ideia da construção da estrada foi do senador Pompeu. E, por isso mesmo, deram o nome dele a uma cidade que ele não nasceu, outra cidade que ele nasceu, foi outra e tudo mais, né? Que foi Santa Quitéria. Então, essas ideias todas que vão surgindo quando a gente conversa sobre esses assuntos tão bonitos como as cidades do Ceará. A linha de Baturité tinha o sentido sul, que ia até o Cariri, e o sentido norte, que ia até a cidade de Sobral. Era possível, exatamente. Ir nesses sentidos, em todo o Ceará. Exatamente. Olha, falando nisso, a estação... Eu acho que o IFAM precisa fazer alguma coisa, porque está se acabando, e a Raquel conseguiu, na época, permanecer de pé, não derrubar sem a estação. Ludinha, eu tinha feito uma pergunta ao Kleber, eu acho que ele ia falar. Eu tinha feito a pergunta a que era cultural, sobre o que, Ângela? Por que eu falei sobre a questão do sim, por que Quixadá preservou a sua memória arquitetônica e Quixadá não? Cidade tão próxima não conservou. Eu sei. Ou não há nenhum estudo sobre isso e ainda está se pensando, também pode ser. Não estou ouvindo. Eu vou falar uma coisa de suposição, né? Assim, um pensamento que eu tenho. Parece-me que em Xeramobim existiam famílias mais tradicionais que fixaram naquele município. Já as famílias de Quixadá foram as famílias que foram muito de passagem, né? Talvez por não ser essas famílias que fixam no lugar, que é de passagem, então esse patrimônio vai passando de um para o outro, aí vem aquela ideia de que coisa nova tem que construir algo novo, tem que derrubar o velho, e assim a cidade foi construindo nesse sentido, né? Eu não sei, eu não tenho nenhuma referência histórica de estudo sobre isso, mas que Xeramobim, que apenas 36 quilômetros de Quixadá, territorialmente 36 quilômetros não diz nada, é a mesma coisa, né? E Xeramobim, sim, preservou o seu patrimônio. Você vai ali no centro de Xeramobim, tem todo um sítio histórico preservadíssimo. E Quixadá, não. Eu fico encantada com aquele grupo que o Bruno faz parte, muitos jovens professores entusiasmados em conservar a cidade. Um episódio que eu achei interessantíssimo, eles estavam tentando derrubar um daqueles casarões, e eles passaram a noite inteira diante do casarão para impedir que fosse derrubada, até que chegasse de manhã para entrar com uma ação, para chamar um juiz, para chamar alguma autoridade que impedisse que se derrubasse, né? Agora, mas Fortaleza... O patrimônio de Quixadá é um patrimônio muito particular, ou é de particulares, de família, ou então da diocese. A diocese, com mudanças, entradas e saídas de bispo, cada um vai ao seu modo, né, ao seu bel prazer. Esse último que nós tivemos lá na cidade, ele fez questão de destruir o pouco que se tinha, né? O pouco que se tinha. Então, é uma coisa que foge do controle da sociedade. Quixadá tem conselho de patrimônio, o conselho de patrimônio é ativo, é proativo, chega junto, tem uma moçada lá que é aguerrida em relação à preservação do patrimônio, mas há algo mais, algo que extravasa esse campo da mobilização da sociedade civil. E olha, talvez seja o poder da grana mesmo. A Fortaleza sofre disso, se tem lutado muito contra isso.
mas Fortaleza poderia ser muito mais bonita, muito mais interessante, se tivesse conservado todo o seu centro, né? que era tão bonito. A gente vê pelas fotografias antigas como era bonito, como Fortaleza, todo o centro da cidade era bonito, mas que foi derrubado. Um bota abaixo perene, né? Como nós vimos até pouco tempo, uma casa tão interessante que havia na beira-mar e foi derrubada, e é da noite para o dia. É impressionante. É isso. Lá em Quixadá a gente tem uma luta bem atual, que é em preservar o casarão que pertenceu à família do Dr. Lúcio Alcântara, que é o Colégio Valdemar de Alcântara, que ainda está sob a propriedade da igreja, e aí vem se derrubando, dizendo que vai fazer uma reforma, e a gente não vê isso acontecendo. Claro que a gente sabe que isso demanda recurso do poder público, das instituições privadas, mas eu acho que tudo tem solução, entendeu? Não adianta você ser dono de um imóvel que tem uma relação de afetividade com a cidade, tem uma relação histórica, que diz do lugar, né? Você tem o poder daquilo dali, você faz de qualquer maneira, né? As leis em Quixadá são prosas, mas, infelizmente, o que é a lei... Clébio, só fazer uma pequena correção. Aquele imóvel, aquele sobrado, sim, ele foi doado à igreja pela família Queiroz, o Chico Queiroz e a dona Julinha. E o meu pai, quando era médico lá, fez uma grande amizade com eles. Eles não tinham filho, foi quase como se o meu pai fosse um filho deles. Tinha procuração para tudo. Para dar, vender, trocar, comprar, fazer o que quiser. E ele era um homem rico, tinha um patrimônio grande. Abaixo dizer que o Centro de Cultura Germânica era a residência do casal aqui em Fortaleza. E foi graças à intermediação do meu pai, a pedido do Dr. Martins Filho, que ele foi negociado com a universidade. Então, nunca foi propriedade nossa. Foi um colégio que ele doou à igreja para ser um colégio, Cléber, com uma única cláusula: tivesse o nome do meu pai e se visse sempre como colégio. Então, essa história aí que eu queria falar foi justamente na época do nosso padre Luiz Braga, que foi também um grande benfeitor de Quixadá. E era muito amigo da família do Chico Queiroz e do meu pai. Pois, graças a Deus, ao nome, ao respeito que as pessoas têm ao nome da família Valdemar Alcântara, que o prédio lá em Quixadá se manteve até recentemente. Mesmo não sendo, assim, tendo sido uma doação ou uma homenagem ao seu pai, foi graças ao nome de vocês que o prédio se manteve vivo, se mantém até hoje em dia, por mais que já tenham sido tão agredido, entendeu? A gente tá lá numa luta, município, sociedade civil. Nós combinamos, eu fiz com o prefeito, viu? Sim, ele falou. Ele ficou de vir. Infelizmente, não veio no dia que marcou, deve ter havido algum problema, mas ele me disse que estava adotando todas as providências. Eu defendi o teatro, viu? Sim, não, ele falou que tinha conversado com o senhor, ele falou que tinha falado com o senhor, não veio naquele dia porque Quixadá, nas últimas 3 semanas, a gente vive uma situação delicadíssima nessa cidade, delicadíssima, uma coisa assim assustadora. Doutor Lúcio, em razão do adiantado aqui da hora e da gravação, eu gostaria de pedir ao senhor que, se ninguém tiver mais alguma pergunta, que encerrasse o evento. Muito bem, damos por encerrado esse evento, que tem uma finalidade, foi salientada aqui, de uma interiorização virtual da academia,
mas eu pretendo, tão logo cesse a pandemia, tentar fazer alguma coisa do ponto de vista presencial, com deslocamento da academia a algumas cidades, para mostrar a vida inteligente no interior do Ceará. O Ceará tem uma distorção econômica, geográfica e cultural. Uma cabeça enorme, que é a capital e a região metropolitana, e um corpo atrofiado. Então, nós temos que lutar para reverter isso sob todos os aspectos, cultural, econômico e assim por diante. Portanto, eu quero agradecer os dois palestrantes, a Greciane e a Lourdinha, e a todos que compareceram aí a essa reunião virtual. Em junho, no dia que será anunciado, nós vamos ter uma outra reunião, e aí o tema principal vai ser a música, segundo já está mais ou menos acertado. Em julho, nós vamos dar uma pausa e retomaremos em agosto. Então, a de junho vai ser muito interessante, com a professora Elba Ramalho, e vai falar sobre o Ceará na música, Luiz Gonzaga, ela que é doutora... Alberto Nepomuceno e Luiz Gonzaga. Pronto. Um na música popular e um na música erudita. Forma que vai ser uma beleza. Isso. Muito obrigado. Agradeço a todos, principalmente aos dois pilares dessas reuniões, Lourdinha Leite Barbosa, nossa diretora cultural, Greciane Cordeiro e a Federação das Indústrias, que está patrocinando essas reuniões levadas a efeito pela Academia Cearense de Letras. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, gente.